Olá, servidor da FMT, começando o primeiro plantão jurídico, recebemos aqui o Dr. Formiga, que vai falar um pouquinho sobre essas ações milagrosas que alguns advogados têm proposto fora do sindicato, especificamente sobre o PIS/PASEP, né, uma ação de recomposição. Dr. Formiga, o que está acontecendo? Essa ação do PIS/PASEP, na realidade, ela trata de uma suposta atualização que teria sido feita de maneira equivocada nas contas de origem desses servidores e que essa atualização geraria, pela correção dela, uma diferença a ser oferida do governo através do Banco do Brasil. Só que essas ações, pelos nossos estudos, elas praticamente, assim, concluindo até pelo raciocínio que a Fazubra vem externando para nós, ela é uma ação muito temerosa, porque o prazo prescricional restringe muito os servidores que teriam, em tese, direito a brigar por isso, porque nós teríamos que trabalhar com a perspectiva das contas que ainda tinha movimento ou que foram sacadas dentro dos últimos 5 anos, incidindo neste período, ou seja, dentro desses últimos 5 anos, as diferenças a que fariam jus desses servidores. Então, a quantia que tem lá, ou que foi sacada de lá, nos últimos 5 anos, o valor que foi sacado sofreu uma atualização, ainda que insignificante ou muito pequena, mas sofreu uma atualização. É essa atualização que é objeto do questionamento judicial que vem sendo noticiado. Então, nós não estamos falando do valor integral, e sim de um valor que já está ali e que não foi suficiente, porque deveria, em tese, ter um valorzinho a mais. O grande problema dessas ações que os nossos estudos indicaram é que, além de muito pequena a quantia que, em tese, estaria se brigando, o custo operacional para propor essa ação e que tem que ser considerado pelo servidor, ele tem que ser levado em conta. Por quê? Porque hoje o advogado ele faz o trabalho dele no sentido de colocar os argumentos jurídicos, mas para se apurar o quanto, a quantia efetiva que corresponde ao que foi pago ou que foi corrigido e o que deveria ter sido corrigido, a gente depende de um outro profissional. E esse outro profissional, na área contábil, na área da economia, ele demanda um custo. Então, muitas vezes, o servidor ele tem que colocar que, para essa ação ser proposta na forma que a lei exige, você tem que apurar essas quantias. Então, quer dizer, você de cara já tem um aporte de um valor para pagar esse profissional que vai pegar os extratos desse servidor, que efetivamente tem saldo que sacou isso nos últimos 5 anos, ver o que foi a atualização colocada pelo banco naquela conta e aplicar o que de fato seria o devido. E aí, essa diferença seria o objeto da ação. Isso é o correto a ser feito. Qualquer ação que seja proposta sem respeitar esse critério técnico, ela é temerosa. Por quê? Porque você pode colocar lá um valor simbólico, eu tenho direito a 5 mil, a 10 mil. Se você perder porque você só ganhou R$200, a sucumbência incide sobre a parte que você foi derrotado. E aí o servidor, além de ele pode ter economizado com o economista no início da ação, mas ele vai ter como consequência uma condenação no final. Então a gente orienta esses servidores a ter muita cautela com essas ações milagrosas que são propagandeadas. Assim, a gente tem uma relação de muita responsabilidade com o servidor ao longo dos anos, a gente trabalha com eles há muito tempo e a gente não tem o porquê de não entrar com uma ação que efetivamente ela tem a possibilidade de êxito. O que nós estamos orientando é que efetivamente, das condições que estão sendo postas, o prazo prescricional, os valores que vêm sendo sacados, a diferença que teria em tese de direito, ela é irrisória e ela não seria sequer suficiente para custear o que é o profissional, o serviço do profissional que vai fazer essa apuração. Então, por isso a gente não recomenda. A Fazubra mesmo não orienta a entrar com a ação pela temeridade dessa ação. Então, eu acho assim, o servidor ele tem que ter cautela no ingresso dessas medidas judiciais, porque muitas vezes a responsabilidade no final é do próprio servidor em arcar com uma sucumbência, que é o valor que o juiz condena esse servidor a pagar para a parte vencedora. Se ele for derrotado, o vencedor da demanda recebe esse valor e aí gera como consequência um custo ao final para o servidor. Bom, então é isso, sindicalizado. Não adianta esperar soluções milagrosas, ganhos extraordinários. O sindicato trabalha com seriedade. Então, se você ficou com alguma dúvida, venha até o sindicato. Toda quarta-feira, no período matutino, tem um plantão jurídico aqui do Dr. Formiga, da doutora Elione, de toda a equipe lá do escritório de advocacia contratado pelo Sintuf. Venha para o sindicato, que aqui você tem a orientação jurídica correta. Um bom dia, boa tarde, boa noite.